Cortina! Cortina Produções. E aí, plateia, tudo certo? Eu tô muito bem e hoje eu tô aqui muito feliz pra contar pra vocês a história de uma grande vertente do teatro, que são os teatros musicais, que vem se tornando cada vez mais presentes na vida aqui do brasileiro e do mundo afora. Particularmente, eu adoro teatro musical, eu acho que é uma das vertentes mais bonitas dessa nossa arte da interpretação, ainda mais hoje em dia, que se tornou algo além do ator em cima do palco, cantando, interpretando e dançando. Hoje em dia a gente tem, graças à tecnologia, muita pirotecnia e muitos cenários modernos e mirabolantes, né? Cenários móveis que permitem que a gente crie uma ambientalização legal para o público. Tem produções de teatro que ainda vão mais longe. Elas transformam aquela sala de teatro em uma parte da história, fazendo assim com que você se sinta mais próximo ainda daquela história e dos personagens. Mas uma dúvida que me surge para fazer esse vídeo era, antigamente era assim também? Como que isso foi engatinhando até chegar nos dias atuais? Bom, a resposta para a primeira pergunta é bem simples. Não. Mas espera aí, existem especulações. O primeiro musical, né, que se foi datado na Inglaterra foi em 1728 com a Ópera do Mendigo, escrita por John Gay. Pode-se dizer que era meio que a base ali do teatro musical. Mas eu tenho certeza que o berço dos nossos musicais, né, a grande influência por trás disso, são as operetas francesas, né? A opereta é uma ópera pequena, até chegar no que a gente conhece hoje em dia. Mas e o teatro na América? Como que ele veio pra cá? Sei lá. Bom, como eu havia falado, ele teve bastante influência da Inglaterra e ele veio para cá somente no século XIX. O primeiro espetáculo datado da Broadway foi Showboat em 1927. Pela primeira vez na história da Broadway, esse musical trazia interações entre as músicas, os personagens, as danças e o mais importante de tudo, ele trouxe uma história que poderia ser replicada na vida real, poderia facilmente acontecer na vida real, o que trouxe mais conexão com o público. Aí eles criaram uma fórmula de se fazer teatro musical e deu início à era de ouro do teatro musical. Após Showboat, dois roteiristas e diretores se juntaram e escreveram o espetáculo Oklahoma. O nome desses diretores eram Rodgers e Hammerstein. Eita porra. Vai morrer. Esse espetáculo teve um coeso planejamento. Eles cozinharam bastante, o Rodgers e o Hammerstein, porque eles criaram canções únicas, personagens que eram fáceis de se conectar e um balé adorável. Com o sucesso estrondoso de Oklahoma, eles criaram uma nova forma de fazer teatro musical que só bastava seguir. E foi isso que aconteceu. Outros musicais que marcaram essa década de 50, 40 foi o espetáculo Carrossel, My Fair Lady, Kiss Me Kate, que detalhe, esse musical foi o primeiro a ganhar o Tony Awards. Tony Awards é tipo um Oscar de teatro clássico e teatro musical nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também tem esse prêmio, porém ele se chama Prêmio Bibi Ferreira, que um dia eu vou fazer um vídeo também explicando a história dessa grande atriz e o porquê o nome dela estar nessa premiação. Outros musicais também que influenciaram bastante essa era de ouro foi Cinderela, West Side Story e A Noviça Rebelde, né, o que gera muitas controvérsias. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Após a década de 50, chegando ali mais próximo à década de 60, 70, os espetáculos, eles começaram a serem passados para telas de cinema, eles começaram a sofrer algumas adaptações. Isso gerou um pouco de medo nos roteiristas e nos diretores, pensando que, o teatro vai acabar, o teatro musical vai acabar, porque vai começar a ter no cinema, então a gente vai acabar perdendo o público. Assim, era um medo bobo, porque as pessoas, elas iam ao cinema assistir esses musicais e elas ficavam com vontade de ver ao vivo. Isso gerou um boom econômico para os teatros musicais, trazendo ainda mais pessoas para dentro dele. Porém, uma vertente da dança dentro dos musicais que acabou caindo bastante foi o sapateado. Enquanto o sapateado caía, o jazz se levantava. Esse marco das pessoas saindo do cinema, né, vendo os musicais no cinema e querendo ver ao vivo, mostrou para a sociedade que o teatro musical veio para ficar, essa forma de entretenimento, e não seria fácil de tirar ela de lá. Eu adoro ver ao vivo porque traz aquela sensação de épico, sabe? Dependendo do musical que você vê, você fica preso, você fica querendo ver mais. No cinema você vê, né, hoje em dia tem os famosos filmes eventos, mas ainda assim não substitui aquela sensação de ver o ao vivo, entendeu? Por exemplo, aquele ator, hoje em dia é possível isso, voando no palco, né? No caso do Peter Pan, ele voando pelo palco, pô, é sensacional. No caso do Rei Leão, você vê aquelas pessoas sendo animais, é algo totalmente mágico, entendeu? Você nem pensa que aquilo é
realidade. Chegamos na década de 60 e 70. Na década de 60 surgiu um musical chamado Cabaré, que foge totalmente do padrão. Ele começou primeiro rompendo algumas barreiras na orquestra. Ele tirou alguns instrumentos clássicos e colocou alguns instrumentos de banda, tipo guitarra, bateria, baixo. Outra coisa, por conta do orçamento baixo, esse espetáculo não tinha um cenário mirabolante, era algo mais simples, né? Gerando assim uma estranheza no público. Ah, e outra coisa, esse espetáculo ele permanecia com as cortinas abertas. Antigamente era mais comum os teatros começarem com as cortinas fechadas e depois elas abriam. No Cabaré não. Desde o momento da entrada do público até o final do espetáculo, as cortinas permaneciam abertas. E para estranhar ainda mais, as músicas desse espetáculo não contavam a história. Estando lá e não estando não fazia diferença nenhuma. Era algo meio que jogado assim. Esse musical, a ambientalização que ele trouxe era pro público realmente se sentir dentro de um cabaré. Pô, tinha tudo pra dar errado com essa lista de coisas que eu citei. Porém, aconteceu o contrário. O pessoal adorou. Os caras, eles revolucionaram a cada década. Nessa época, eles criaram a era do rock na Broadway. Depois do espetáculo Cabaré, veio o musical Sweet Charity, que foi responsável por estourar o diretor e coreógrafo Bob Fosse, o responsável pelas famosas mãos de jazz. O nascimento do jazz no teatro musical foi graças ao Bob Fosse, que estourou com o Sweet Charity. A grande característica desse musical são os movimentos sensuais e minuciosos e a interpretação dos atores, a coreografia com um chapéu coco, sabe? É uma característica do Bob Fosse porque ele não gostava de mostrar a careca dele, ele era calvo. Puta, isso aqui seria uma ótima hora pra colocar uma propaganda daquela empresa que ajuda homem com calvície, né? Me patrocina. Cara de pau. Voltando a falar do Cabaré, ele rompeu a fórmula que o Rodgers e Hammerstein eles criaram para fazer um teatro. Então algo que era mais fantasioso, mais leve, quando chegou Cabaré e Sweet Charity, por exemplo, ele deu basicamente um soco na cara do Rodgers e do Hammerstein. Era algo totalmente fora do comum. Em 1968 surgiu o musical Hair, que ó, vou dar um spoiler pra vocês. Esse musical chegou rompendo a puta barreira, transformando basicamente os palcos da Broadway em um show de rock. Por quê? Porque o rock and roll na época de 70, 60, ele era um estilo musical muito presente na vida das pessoas. E aí eles pensaram, por que não trazer isso pra cá? E aí deu certo. E o Hair, com esse estilo musical, ele foi rompendo muitas barreiras também da orquestra, trazendo ainda mais instrumentos de banda pra dentro dela, trazendo ainda mais jovens pra dentro dela. Então foi uma troca. O que era antes muito família, foi trazendo mais os jovens pra assistir, porque era isso que eles queriam, né? Detalhe, esse musical foi o primeiro a ter uma pessoa nua dentro do palco, né? Interpretando. O que, na época, o pessoal deve ter achado chocante. Tô passada, chocada. Outros musicais, além desses três que eu falaram, que marcaram a era do rock na Broadway, foi Jesus Cristo Superstar, Godspell, Pipim, A Chorus Line, em inglês tá bom, hein? E Chicago, que Chicago tava no Brasil, e eu não fui assistir, mas, pô, deve ter sido sensacional. Amigos meus que foram ver, adoraram. Voltando a falar da época de 60, 70, antes, só pra finalizar, tinha um musical, que eu esqueci o nome, mas o artista chegava bem na boca de cena e falava assim, deixa o like no canal do Cortina, por favor, aproveita e se inscreve aí pra ajudar o menino que tá crescendo, o menino é bom. Os caras pensaram, na era do rock, os caras pensaram, então honre a palavra deles. Partindo pra década de 80, agora a gente vai começar a ver os grandes espetáculos com magnitudes enormes, por conta dos cenários e da fantasia. O primeiro musical que eu venho falar pra vocês aqui, que inovou também totalmente na forma de se interpretar, é o musical Cats, que teve os seus figurinos e cenários inovadores, além da interpretação dos atores. Pra quem não sabe, Cats ele conta a história de gatos, né? Os atores eles não são seres humanos no palco, eles são gatos. Então a construção corporal que eles precisaram fazer era realmente como se um gato tivesse ali em cima do palco. E funcionou. O filme já não foi lá essas coisas, né? Filme ruim. Outro grande espetáculo que também marcou a década de 80, essa magnitude, foi o espetáculo Os Miseráveis, que foi uma adaptação do livro de Victor Hugo. Miseráveis, ele, pra mim, é um dos musicais mais lindos da Broadway, mais bonitos que eu já vi. Eu acho ele sensacional, ainda mais por conta da magnitude de figurinos e cenários, porque é algo que prende, ainda mais a história. São vários protagonistas e uma coisa que eles têm em comum é que todos são miseráveis. Nossa, sensacional! Que lindo! E a vantagem desses cenários móveis é criar mais ambientação, não ficar somente um negócio parado. Hoje em dia a gente tem cenários
cenários que só dele girar, ele nem precisa sair do palco, só dele mudar a posição dele já dá uma ideia totalmente diferente da cena. Graças a esses espetáculos da década de 80, que trouxeram essa magnitude. Outro espetáculo que estreou 3 anos depois foi O Fantasma da Ópera. Também trouxe essa grande magnitude, esse espetáculo de grande escala, tanto com figurino, com a interpretação de atores e também por conta da sua história, né? O Fantasma da Ópera, pra quem não sabe, é uma lenda. Ninguém sabe se ele realmente existiu ou se ele só é um personagem da ficção. Ele fica na Ópera Garden, que é a ópera que tá aqui no papel de parede. Ninguém sabe se ele realmente existiu, se os acontecimentos da história dele realmente aconteceram. Desde a estreia do Fantasma da Ópera, foram quase 14 mil apresentações. Ele foi parar de se apresentar em 2023, dia 16 de abril. Ele ganhou 35 prêmios desde a sua estreia. Então, pô, foram apresentações ininterruptas. São 35 anos de espetáculo. Imagina isso, cara. Eu sou suspeito a falar. O musical do Fantasma da Ópera, se não é um dos meus favoritos, tá ali no meu top 5. Outros musicais que marcaram essa grande magnitude da década de 80 foi Into the Woods e Starlight Express. Então, só resumindo essa parte, o que marca bastante a década de 80 são os figurinos e a magnitude, né? Coisas grandes. Imagina coisas grandes, você vai lembrar da década de 80. Chegando na década de 90, os Estados Unidos começou a passar por algumas transformações sociais e políticas. O país, ele experimentou o crescimento social e da economia também, junto com o crescimento da internet, da tecnologia, bem como uma diminuição da inflação e do desemprego também. Na Broadway, a gente vai começar a ver nos palcos agora algo mais, como se fosse uma crítica social mais implícita. Na década de 90 surgiu uma pessoa muito importante para a história do teatro musical que se chama Jonathan Larson. Ele escreveu um musical chamado Rent, que conta a história da vida urbana, ainda criticando as pessoas que pensavam que a AIDS e o HIV eram transmitidos pelo ar. Em contrapartida, a gente tem muita fantasia também. Lembra que eu falei que na década de 50, musicais, eles estavam indo para as telas de cinema? Não! Na década de 90, isso começou a acontecer, só que ao contrário. Os filmes de cinema iam para os palcos. Então foi aí que surgiu o musical do Rei Leão, Aladdin, musicais que vinham de filmes e passavam pro palco. Se eu não me engano, até Forrest Gump. Não sei se Forrest Gump foi do teatro e foi pro cinema, enfim. Isso juntando com tudo que a gente já viu. Então imagina, era só sucesso. Pô, Rei Leão, como eu havia falado nesse vídeo, ele traz uma gama de figurinos que não é comum da gente ver. Então eram meio que também artistas de circo que traziam pernas de paus pra andar como as girafas, ou fantoches pra simular alguns personagens que não podem ser feitos usando figurinos, o que eu adoro, né? Eu gosto muito dessa fantasia com fantoche, o que pra mim me deixa muito mais preso do que uma pessoa às vezes com um figurino simples, entendeu? É algo meu. Outros musicais que marcaram a década de 90 foi Jekyll e Hyde, O Médico e o Monstro e Crazy for You. Partindo pros anos 2000, a gente vai ter muitos musicais importantes que refletem a diversidade e as inovações contínuas na Broadway. Os Estados Unidos, infelizmente, nos anos 2000, eles acabaram passando por inúmeras catástrofes, como o 11 de setembro, em 2001, e a crise econômica de 2008. Mas nem só de tragédias vive a sociedade. Nos anos 2000 nós tivemos um grande boom tecnológico que permitiu com que os musicais eles elevassem o seu nível ainda mais e, com a ajuda da internet, a melhor divulgação desses musicais. Tanto que hoje em dia a gente vê bastante vendas online de ingressos. Por conta da tecnologia, fazendo com que a fantasia fique ainda mais presente dentro dos teatros, como é o caso do musical Wicked, que estreou em 2003 e literalmente uma atriz voando em cima da plateia, por conta de cabo de aço. Desculpa aí acabar com a sua magia, mas é cabo de aço. Ver isso é sensacional. Não só isso, mas também a gente vê alguns musicais com projeções 3D. Não hologramas, projeções 3D. Apesar de que seria muito louco, né? Um musical com holograma. E também os cenários. Os cenários foram se tornando cada vez mais tecnológicos, mais simples e recicláveis. Outra coisa, a ambientalização. Hoje em dia é muito comum a gente ver teatros que trazem você mais pra dentro da história. Também nos anos 2000 o teatro interativo foi criando muito mais força. Tem um teatro interativo aqui em São Paulo que vários musicais, inclusive, porra, tô fazendo um merchan de graça, hein? Me patrocina aí, produtora de teatro. Produtoras de teatro.
Tem um musical que tá ocorrendo no 033 Rooftop, que é o Shakespeare Apaixonado. Eu aconselho muito vocês irem assistir, porque ele é totalmente interativo. O ator não conversa com você, mas você fica ali, você fica aqui olhando pro cara. O cara tá aqui na sua frente, você, nossa senhora! Eu fui assistir, eu fiquei maravilhado, é muito louco. Não só isso, mas a ambientalização do teatro, né? Quando se é um palco italiano, eles transformam aquele lugar em uma parte da história. Eu fui assistir A Fantástica Fábrica de Chocolate, a perna da coxia, a parte de cima, era tudo tubos por onde passavam o chocolate. E eles faziam parte da história, porque uma hora ou outra apareceu uma imagem de um repórter ali contando a história de como que a criança conseguiu o bilhete dourado. Pô, é sensacional. Eu dou graças a Deus que eu nasci nessa época pra ver a tecnologia evoluir e ver coisas bonitas como essa em cima dos palcos. Eita glória! Musicais que estão marcando os anos 2000 são The Producers, Hairspray, Avenida Q, Kinky Boots, In the Heights, Hamilton, que meu Deus do céu, Hamilton é muito louco. Tem na Disney Plus se vocês quiserem assistir. Pô, esse vídeo tá cheio de propaganda de graça e ninguém quer me patrocinar, vocês estão perdendo dinheiro, hein? E Beetlejuice é ali mais de 2019, por aí, que é o musical favorito da minha cunhada. Eu acho que ela foi assistir diversas vezes na Broadway esse musical, porque eu queria ter visto no Brasil, mas eu não consegui, né? Pobre. Quem sabe ano que vem eu consegui assistir no Rio de Janeiro. É isso aí, minha plateia. Se você gostou da história do teatro musical, eu tenho certeza que você vai gostar da história do teatro clássico. E se você não entendeu algum termo técnico que eu falei aqui no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo das top 10 gírias do teatro. Acessa lá, se inscreve no canal, me ajuda aí a chegar nos 500 inscritos, deixa o like e muita merda pra vocês.